Paz do Senhor, irmãos. A palavra de Deus hoje se encontra no livro de João, no capítulo 5, cura de um paralítico de Betesda. É um texto um pouquinho longo, mas nós vamos ler ele todo, porque nós vamos estar falando sobre algo aqui no início do texto e também de algo no final. Por isso nós vamos estar fazendo a leitura dele toda. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Irmãos, o texto vai começar nos dizendo que havia uma festa entre os judeus, uma festa em Jerusalém. Aí alguns vão dizer assim, que Jesus é festeiro, gosta de festa, seu primeiro milagre foi numa festa. E eu vou dizer que sim, que Jesus gosta de festa, gosta de alegria, mas também quero, te dizer e te afirmar que Jesus ele está em todo lugar e em qualquer situação, Jesus está no velório da viúva de Naim, Jesus está onde há enfermidade, a filha de Jairo que estava enferma, vários outros enfermos, está no sepulcro, aquele endemoniado que ficava ali no sepulcro, Lázaro também no nosso dia a dia, Marta e Maria receberam a visita do Senhor Jesus. Então, independente do lugar e da situação, Jesus sempre está conosco. E o interessante da festa é porque é alegria. Então, quando vamos à casa do Senhor, que vamos adorar a Deus, temos que ir com alegria. Temos que ser, sim, um povo alegre, independente do que estamos passando, porque, assim, se estamos passando por algo aqui, é algo que todo mundo passa, e temos que estar alegre porque passa, vai passar, é passageiro. Nós vamos para a eternidade, tudo isso vai ficar. Mas o que eu quero é profetizar para você é que, assim, que mesmo que antes do nosso encontro com o Senhor Jesus, nós vamos ter a nossa vitória. O povo de Deus ele vai ser honrado, sim, em nome de Jesus. E esse texto aqui que nós lemos vai nos dizer que havia um tanque ali em Jerusalém chamado Betesda e que um anjo descia e tocava nessas águas, e depois que ele tocava nessas águas, o primeiro que ali mergulhasse nesse tanque com sua enfermidade era curado. Aí se você me perguntar,
Ah, irmão, mas o anjo descia mesmo ali, tocava nas águas? É, vou, né, eu gosto sempre de falar isso. Né? Isso aqui não é uma parábola, é um fato. Então, realmente é um fato, isso acontecia ali. A questão do anjo pode ser que sim, realmente vinha um ser celestial, um anjo do céu, tocava nas águas e depois que ele tocava, a pessoa, né, entrava ali e era curado. Possa ser uma pessoa de Deus também, um homem, um ser humano, né, uma pessoa de Deus ali, né, devota a Deus, e essa pessoa, né, tocava nas águas e o primeiro que ali descia, né, era curado, né, como, né, Pedro ali até a sua sombra curava, né, as vestes de Paulo, né, curava. Então, seja, possa ser sim, também possa ser, né, que fosse um vento, uma brisa que passava, tocava nas águas, a água se mexia, o primeiro que ele descia. Mas o povo, né, chamava, falava que era um anjo, né? Ou seja, isso é um fato que acontecia, mas a questão se realmente era um anjo, pode ser que o povo falava que era um anjo, mas poderia ser nessas três hipóteses ou até mais. Mas o fato é que realmente isso acontecia. E o Senhor Jesus pergunta para este homem, né, se ele quer ficar são. Esse homem vai dizer que sim, mas que não tem homem, né, que leve ele até o tanque depois do mover das águas. E com toda a dificuldade que ele tem, quando ele vai, quando ele tenta, né, quando o anjo toca ele nas águas, que ele tenta ir, vai alguém atrás dele. Isso é muito lindo, é muito interessante. Ele não desiste, né, ele fica ali esperando a sua bênção, né? E quando toca na água, dá-se a entender que ele, né, se esforça para poder ir e vai alguém antes dele. Meus irmãos, a nossa bênção, a nossa coroa da salvação, nós não podemos desistir nunca dela. Eu sei que tem, né, a gente está buscando aí situação financeira, prosperidade, cura, salvação do esposo, dos filhos, né, orando, né, em favor de tantas outras coisas, né, mas a nossa coroa da vida ela não pode ser tirada. Então eu vou te dizer que esse homem ele não desistiu. Então, o que eu quero trazer com isso também, né, é que às vezes a gente desiste. A gente quer ir para outra igreja, a gente quer mudar, porque na nossa igreja, né, não tem ninguém que revela o meu CPF, a minha identidade, o meu tipo sanguíneo, né? E às vezes a gente quer mudar, achando que. Porque às vezes a gente vai para a igreja querendo uma resposta e querendo uma resposta do homem, não de Deus, que alguém seja usado por Deus. Então, deixa eu te dizer que o movimento das águas é aquele, né, que recebe o milagre sem ter uma experiência com o Senhor Jesus. Né? Você vai, né, para a igreja, você vai atrás do seu milagre e você recebe o seu milagre, mas você não tem uma experiência com o Senhor Jesus. Quando você não tem uma experiência com o Senhor Jesus, você não muda de vida. Olha a situação deste homem. Ele não só recebeu um milagre, mas como ele teve uma experiência com o Senhor Jesus. E depois você vai ver a mudança de vida dele. Você vai ver que ele vai para o templo. Você vai ver que ele pega a cama e anda, e era sábado. Ele não quer saber o que a lei e o que os outros dizem, ele quer saber aquilo que diz quem o curou, o Senhor Jesus. Então, ou seja, né, não vou entrar muito nesse detalhe agora para não ficar extenso, mas a vida dele muda, por quê? Porque ele teve uma experiência com o Senhor Jesus. Porque quando você, né, só recebe o milagre, né, você recebe um milagre, então você sabe que a qualquer momento você vai ter o milagre. Você tem o milagre, é só você ir, você fazer, que o anjo vai passar, o homem de Deus vai vir, vai orar por você, vai colocar a mão na sua cabeça. Né? Tem irmãos que sim, que tem o dom da cura, e você tem fé. Ele vai colocar a mão na sua cabeça, vai orar, você vai ser curado, vai orar por uma libertação, você vai ser liberto sim, né? Mas e a sua experiência com o Senhor Jesus? E a sua mudança de vida? Então, deixa eu te dizer uma coisa, né? Se você está esperando, né, uma bênção e ela ainda não está vindo, é porque o Senhor Jesus, né, quer uma experiência pessoal e particular com você. Agora, uma outra coisa que nos chama atenção,
né, aqui no versículo 6 vai dizer assim: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, né, o próprio Senhor Jesus reconhece que esse homem estava ali há muito tempo. Se nós formos ver, né, os historiadores, né, dizem que Jesus, né, acreditam, né, que Jesus viveu na Terra por volta de 33 anos. E esse homem havia 38 anos que estava enfermo. Mais do que toda, né, a permanência do Senhor Jesus como humano, né, como homem aqui na Terra, né, este homem estava sofrendo, né, com esta enfermidade. Então, ou seja, antes do Senhor Jesus, né, nascer, estar no ventre de Maria, né, este homem ele já tinha esta enfermidade. Então, ou seja, o Senhor Jesus sabia que era muito tempo, era mais do que, né, vou dizer assim, a vida dele aqui na terra. Este homem, né, ele estava enfermo. Então, ou seja, se você está passando por uma situação, né, que você acha que já tem muito tempo, deixa eu te falar, o Senhor Jesus, ele conhece o tempo. Ele sabe o que é muito tempo, né? Então, ou seja, ele viveu aqui, né, no nosso tempo, né? Ele viveu no nosso tempo. Então, ele sabe, né? Dependendo do tempo, né, que você está aí aguardando a sua bênção, né? Ele sabe que é muito tempo, se é pouco tempo, né? Se o tempo está bom. Ele é o Senhor do tempo e ele compreende o nosso tempo. Ele compreendeu o tempo, né? Fazia muito tempo, ou seja, mais do que toda a permanência dele aqui na terra. Então, né, o Senhor Jesus, ele sabe disso. E ali o Senhor Jesus tem uma experiência com ele. E depois o Senhor Jesus encontra este homem no templo. No templo, né? Porque quando você tem essa experiência com o Senhor Jesus, como eu falei, né, você muda de vida, né? Você conhece o dono do milagre. Quando você só recebe o milagre, é uma coisa, mas quando, né, você conhece o dono do milagre, quem te dá o milagre, você muda de vida. Então, né, se você está um tempinho aí querendo a sua bênção, ela não vem, é porque o Senhor Jesus, ele quer, né, ter essa experiência com você, né, do dono do milagre. E quando você tiver isso, você tem que estar preparado, porque você vai precisar de uma mudança de vida. Você vai mudar a sua vida como esse homem mudou. Depois o Senhor Jesus encontra ele no templo. Uma coisa muito, mas muito, muito interessante, né? Como nós falamos, né? Tudo indica que antes do Senhor Jesus nascer, olha só, antes do Senhor Jesus nascer, esse homem já estava enfermo, né? Porque se Jesus ele permaneceu na terra em média 33 anos, e esse homem havia 38 anos que estava enfermo. Então, antes, né, do Senhor Jesus nascer, vamos assim dizer, este homem ele já estava enfermo. E olha o que o Senhor Jesus falou para ele. A mesma coisa que o Senhor Jesus falou, né, para a mulher adúltera. Vais e não peques mais. Ou seja, né, antes, né, o Senhor Jesus ele nos conhece em todos os momentos. Antes, né, do Senhor Jesus existir, né, talvez esse homem ele não percebeu, mas o Senhor Jesus sabia que a enfermidade dele era fruto de um pecado. O Senhor Jesus sabia disso, né? Antes, antes, né, do Senhor Jesus se materializar, né, como um ser humano. Então, ou seja, ele nos conhece. Então, irmãos, o que o Senhor traz para nós, né? É que assim, às vezes estamos passando, né, por determinada luta, por determinada dificuldade, né, fruto do nosso pecado. E porque pecamos, pecamos porque sempre tivemos o milagre, mas nunca, né, a experiência com o dono do milagre. Então, ou seja, se estamos, né, com alguma dificuldade, né, porque pecamos, ou seja, né, o Senhor Jesus ele conhece o tempo, já sabe que tem muito tempo, ou seja, que está na hora do nosso encontro com Ele, né, para recebermos, né, o nosso milagre, a nossa bênção e a nossa mudança de vida, a nossa mudança de atitude, né? Tu está preparado para mudar a sua vida, para mudar,
a sua atitude, para ser realmente uma pessoa diferente, uma pessoa que o Senhor Jesus quer que você seja, que Ele espera que você seja. Então, se você está, preparado para essa mudança de vida, então se prepara, porque o seu tempo chegou. O Senhor Jesus, vai te dar esta experiência, não do milagre, mas com o dono do milagre, para acontecer essa mudança de vida na sua vida. Amém? Esta é a palavra que o Senhor de Deus tem para nós, hoje. Assim, o texto ele é muito grande, ele é muito lindo. Cada versículo ali tem algo muito grandioso e precioso da parte de Deus. Para não ficar extenso, nós vamos ficar nesse. E o Senhor dando uma outra oportunidade, para a gente estarmos trazendo de novo este assunto, ou estarmos falando de outros assuntos dentro deste texto. Se permitir o Senhor, nós faremos. Amém? Então fique com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?